Bíblia está cheia de milagres, guerras e profecias. Mas existe uma história tão estranha, tão fora do comum, que até estudiosos e teólogos têm dificuldade de explicá-la. Um profeta respeitado, um anjo invisível e um jumento que fala. Sim, um animal que literalmente fala com o seu dono. E o mais curioso é que ele fala com razão. Essa é a história mais estranha do Antigo Testamento. E o que ela realmente significa vai te surpreender. Tudo começa em uma época em que o povo de Israel estava atravessando o deserto. Depois de sair do Egito, eles já haviam vencido várias batalhas contra povos vizinhos, e sua fama estava se espalhando por toda a região. Do outro lado estava Balaque, o rei de Moabe, completamente apavorado com o que ouvia. Ele acreditava que se Israel continuasse avançando, logo o seu próprio reino seria destruído. Desesperado, Balaque teve uma ideia: contratar um profeta para amaldiçoar os israelitas. Esse profeta se chamava Balaão. Ele era conhecido como alguém com poder espiritual e que, supostamente, conseguia se comunicar com o divino. Balaque enviou mensageiros com presentes, promessas e recompensas, pedindo que Balaão lançasse uma maldição sobre Israel. Mas quando Balaão perguntou a Deus o que devia fazer, a resposta foi direta: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo, porque ele é abençoado. Balaão então recusou a oferta, mas o rei Balaque insistiu e mandou mensageiros ainda mais importantes, oferecendo riquezas e honra, tentando comprar a vontade do profeta. E mesmo sabendo o que Deus já tinha dito, Balaão respondeu algo revelador: mesmo que o rei me desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não poderia fazer nada além do que Deus permitir. Mas no fundo, Balaão ficou tentado. Ele queria a recompensa. Então pediu novamente uma resposta a Deus, como se esperasse uma mudança. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, selou o jumento e partiu com os mensageiros do rei. Foi nesse momento que algo muito estranho começou a acontecer. No meio do caminho, um anjo do Senhor apareceu com uma espada desembainhada bloqueando a estrada. Balaão não via o anjo, mas o jumento sim. E o animal, com medo, desviava do caminho para não se aproximar da figura celestial. Balaão, sem entender o que estava acontecendo, ficou irritado e bateu no jumento para fazê-lo voltar à estrada. O anjo se moveu para outro ponto e o jumento desviou de novo. Mais uma vez, Balaão bateu, e quando o anjo apareceu pela terceira vez, bloqueando completamente a passagem, o jumento se deitou no chão, recusando-se a andar. Balaão perdeu o controle e espancou o animal com raiva. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O texto diz que Deus abriu a boca do jumento e o animal falou: por que você está me batendo? Eu sempre fui seu jumento fiel. Será que alguma vez eu fiz algo assim antes? Balaão, completamente tomado pela raiva, respondeu sem nem perceber o absurdo da situação: por que você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. Que o jumento respondeu: mas eu não sou o mesmo jumento que você montou a vida toda? Eu já fiz isso antes. E naquele instante Deus abriu os olhos de Balaão, e ele finalmente viu o anjo à sua frente com a espada levantada. O anjo falou: por que você bateu no seu jumento 3 vezes? Eu estava no caminho para te impedir, porque o seu caminho é perverso diante de mim. O jumento me viu e se desviou 3 vezes. Se ele não tivesse feito isso, eu teria matado você e poupado o animal. Assustado, Balaão se prostrou e disse: pequei. Eu não sabia que o Senhor estava ali. Se for para eu voltar, eu volto. E o anjo respondeu: vá, mas fale apenas o que Deus mandar você dizer. A partir daí, Balaão entendeu o recado. Quando chegou diante do rei Balaque, ele tentou amaldiçoar Israel, mas da sua boca só saíam palavras de bênção. 3 vezes ele tentou amaldiçoar, e 3 vezes Deus transformou as palavras em bênçãos. O rei ficou furioso, mas Balaão aprendeu, da forma mais humilhante possível, que ninguém pode mudar o que Deus já decidiu abençoar. Essa história é considerada a mais estranha do Antigo Testamento, não apenas pelo milagre de um jumento falante, mas pelo que ela simboliza. Muitos estudiosos acreditam que o episódio mostra a inversão da lógica humana. O profeta que supostamente ouvia a voz de Deus estava cego, e o animal, que não deveria compreender o mundo espiritual, enxergava o anjo claramente. É uma forma poderosa de mostrar que a soberba e a ganância cegam o ser humano, mesmo aquele que tem dons espirituais. Outros intérpretes dizem que o jumento falante pode representar a própria consciência de Balaão, uma voz interna usada por Deus para frear o erro
simbolizando a vergonha, o despertar de quem está prestes a cair. Seja milagre literal ou mensagem simbólica, o sentido é o mesmo. Deus pode usar qualquer meio para impedir a destruição de alguém, até um animal, se for preciso. No fim, Balaão se torna um exemplo de alguém que tinha conhecimento, mas perdeu o discernimento. Ele sabia o que era certo, mas se deixou guiar pela ganância e pela vontade de agradar os poderosos. E a ironia é que o jumento, o ser mais simples da história, foi quem enxergou a verdade primeiro. Por isso, essa história continua sendo uma das mais impressionantes e estranhas do Antigo Testamento. Não apenas pelo jumento que falou, mas pelo que ela revela sobre o ser humano. Às vezes, a advertência mais clara e mais divina vem de onde a gente menos espera.